Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus para Gênesis capítulo 41. Queria caminhar com os irmãos nesse texto, a palavra de Deus. Gênesis 41. Eu vou ler os versos 50 a 52 e depois a gente vai trabalhar um pouquinho aquilo que a palavra de Deus tem para nós nessa manhã, tá? O segredo de José. Não sei se você gosta de ouvir segredos, né? Mas sempre que alguém diz, eu tenho um segredo para te contar, isso dá uma mexida aqui no nosso cérebro e a gente diz, não, então conta, o que é, né? Mas você não pode contar para ninguém, tá bom? E aí é que a coisa fica mais dramática ainda, né? Quando a gente diz, olha, você não conta nada para ninguém, né? Mas a Bíblia tem esses segredos que são revelados e é muito bom que a gente saiba e possa contar para as pessoas. Então, Gênesis 41, os versos 50 a 52. Você está com a Bíblia aberta aí? Antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote em On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Os acontecimentos na vida de José e os acontecimentos narrados no livro de Gênesis, de 37 ao capítulo 37, a partir do capítulo 37 até a morte, né, de Jacó, até o final, são as experiências narradas por José. Mas a experiência na vida de José são experiências bastante desafiadoras quando a gente olha tudo que essa pessoa enfrentou, tudo que ele enfrentou. Poucas pessoas enfrentaram tantos golpes na vida quanto a esse rapaz chamado José. Talvez aí com seus 17 anos de idade, mas antes disso, ainda garotinho, ele perdeu a sua mãe. Raquel, a mulher amada de Jacó, deu a Jacó 2 filhos, e quando nasce José, Raquel morre. E aí, na verdade, Raquel morre ao dar à luz a Benjamim, não a José, mas a experiência de ter perdido a sua mãe foi algo com certeza muito desafiador para ele enfrentar toda essa situação. Aí ele passa a ser perseguido pelos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos começam a vê-lo como um rival que precisava ser eliminado e passam a persegui-lo, né? Aí ele é vendido como escravo para alguns mercadores medianitas que estavam de viagem para o Egito. E na casa de Potifar, que era o oficial egípcio, ele foi vendido a esse oficial e ele foi colocado como responsável pela casa deste oficial. Sofre o assédio sexual da esposa do seu senhor, e em virtude das mentiras e de toda a cena montada, ele vai preso e ele passa 2 anos preso injustamente, né? Se a gente for ler o texto de Gênesis 41, a gente vai ter o sonho do faraó, do verso 1 ao verso 8. Faraó teve um sonho perturbador. 7 vacas gordas, formosas, subiam o rio Nilo para se alimentarem, e após elas subiram 7 vacas magras, feias, que as devoraram. O faraó acorda assustado com o sonho e volta a dormir, e o sonho se repete. Novamente, o faraó tem
o sonho de que as espigas, não é? Estavam devorando umas às outras, e ele fica impressionado com esse sonho, e ele se angustia para saber, ou querer saber, o porquê desse sonho. Dos versos 9 ao verso 13, nós temos o copeiro que se lembra de José. Fazia parte dos planos de Deus que o copeiro e o padeiro, que foram as pessoas que também José ajudou na prisão, se esquecesse de dizer a Faraó a respeito dele. Mas agora esse é o momento, e ele se lembra então de José, porque o Faraó está angustiado para saber o que significava aqueles sonhos. E no momento exato, o copeiro se lembra de José. Dos versos 14 aos versos 16 do capítulo 41, há uma declaração de humildade e confiança, porque a partir da experiência vivida por José, e agora aqui ele estava com seus 30 anos de idade, ele aprende a depender de Deus, porque a vida reserva para nós situações que nós não conseguimos administrar e nem, na verdade, estávamos preparados para ela, não é? Então Deus fala com José, e José dá o seu testemunho a Faraó, dizendo assim no verso 16, 41:16: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Quando o Faraó conta o sonho para José, pedindo dele a interpretação, ele se apresenta a Faraó e ele diz assim: isso não depende de mim, isso está fora do meu alcance, mas eu sei que Deus pode dar uma resposta favorável. Então não sou eu quem vai administrar essa situação ou responder às suas dúvidas. O verso 17 a 32, a interpretação dos sonhos. José explicou que ambos os sonhos tinham a mesma interpretação. Deus estava mostrando a Faraó que estava prestes a fazer 7 vacas gordas e 7 espigas boas representavam 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas representavam 7 anos de fome. José explica isso para Faraó, a interpretação do sonho. E essa interpretação era muito, muito importante para Faraó, porque Faraó era uma divindade para o povo egípcio, que entendia que ele era um Deus. E uma das coisas que se esperava do Faraó é que ele, no tempo da cheia, o rio Nilo pudesse regar todas as planícies em sua volta, para que houvesse fartura. Então a posição de Faraó está ameaçada diante do povo, com a ideia de que nós vamos ter fome, nós vamos ter 7 anos de fome, e vai ficar claro que você não é Deus coisa nenhuma, você não tem esse poder que as pessoas atribuem em você. Então a angústia de Faraó é muito grande, quanto também a sua posição de ser entendido e as pessoas verem ele como um Deus, não é? E os versos 37 a 52 vão nos mostrar José exaltado, colocado aí numa posição de destaque. Essa é nosso mapa aí de voo do capítulo 41, ok? Pode passar. Agora o texto que nós lemos, né? Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer isso, e Deus me fez de todo o sofrimento da casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Qual o segredo de José para enfrentar tantos desafios, tantas situações inesperadas, tantas experiências dolorosas? Porque nada é mais complicado na nossa vida do que você ser traído por pessoas que você ama,
pessoas com quem você se relaciona, pessoas que são muito caras a você, pessoas com quem você tem uma experiência de vida. Nada mais complicado, não é? E ele vem dessa experiência dos irmãos, das pessoas de confiança, quando está preso, ele sofre aí a experiência do copeiro não ter se lembrado dele, fica mais 2 anos ali preso, enfim, uma experiência bem dolorosa. Veja o que o texto diz. Quando o faraó entende que o homem que deveria administrar essa situação socioeconômica José, ele empodera José como sendo o cara mais importante do Egito abaixo dele. E aí, para amarrar toda essa situação, José, ele recebe uma esposa, é dado a ele uma mulher, né? E diz o texto sagrado que Faraó deu a filha de um dos sacerdotes do alto escalão para ser esposa de José. Então era comum também no Velho Testamento, você vai ver isso, que os reis faziam acordos políticos, e para que isso tivesse uma sustentabilidade, filhas eram oferecidas em casamento, faziam compor a família, né? Salomão é o experiente nisso, e vai compondo todo ali uma estrutura política em relação àquilo que está sendo celebrado ali, aquelas uniões ali entre os povos, né? Então o texto nos permite supor que o conhecimento de Deus e a adoração ao verdadeiro Deus influenciou a esposa de José, porque ele dá nomes aos filhos, e o nome que ele dá aos filhos não eram nomes egípcios, eram nomes do povo de Israel, eram nomes hebreus. Então o primeiro nome é Manassés, Deus, aquele que me faz prosperar. E Efraim, duplamente próspero. Qual é o segredo, irmãos, de José? E qual é o segredo para mim, para você, enfrentarmos as lutas da vida, as experiências amargas, as coisas que já aconteceram, aquilo que nós já vivemos, as traições que nós já vivemos, a ingratidão? Qual é o segredo aqui? Me parece que José quer deixar claro, no nome que ele dá aos filhos, a maneira que eu e você temos para enfrentar as situações mais adversas da vida. Porque quando José pronunciava o nome dos filhos, quando ele chamava os filhos, ele estava declarando o que Deus tinha feito na vida dele. Mas o foco de José não é o passado, não são as experiências vividas, mas aquilo que Deus estava realizando na vida dele, e ele podia testemunhar isso. Então ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, e Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Todas as vezes que ele pronunciava esse nome, todas as vezes que ele chamava um dos seus filhos, ele era lembrado de que Deus tinha o controle da história, e que por mais difícil que tenha sido e foram as experiências dele, Deus estava conduzindo a história. E é uma das coisas que eu creio ser importante para nós, porque muitos de nós acabamos ficando presos no passado, não avançamos na nossa vida, porque sempre vem à nossa mente aquelas coisas que nós vivemos, as experiências que nós tivemos, as lutas que nós enfrentamos, as lágrimas que nós derramamos. Mas José está dizendo assim: estou olhando para frente. Não é que não me aconteceu isso, não é que essa experiência não é real, mas Deus tem me feito prosperar. Deus tem cuidado de mim, Deus tem dado a mim o necessário para sobreviver ao cárcere, à ingratidão, todas as experiências que eu vivi. Deus tem me ajudado e me feito esquecer
E agora ele está dizendo: Deus também me tem abençoado, não é? Irmãos, para finalizar a nossa palavra, rapidinho aí, não é? Hoje está meio corrido aqui. Nós não temos controle. Pode passar, Tiago. Nós não temos controle sobre muita coisa na vida. Nós não temos controle. Desiste dessa ideia de que você tem o controle sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre marido, sua esposa, sua saúde. Você não tem esse controle. Esquece isso. Nós não temos o controle sobre muita coisa. Mas nós podemos, presta atenção nisso, escolher a forma como vamos responder aos desafios da vida. Então, o que nos acontece, as experiências que nós vivemos, elas acontecem. Nós não planejamos, não é isso que nós planejamos, mas elas acontecem. Então a gente não tem controle, mas a gente tem como escolher a maneira como nós vamos responder aos desafios da vida. A gente pode escolher se lamentar, a gente pode escolher dizer que a vida não sorriu para a gente, que a gente é infeliz. A gente pode escolher que Deus, quando distribuiu bênçãos, nós entramos na fila errada. A gente pode justificar de várias maneiras. Mas ou podemos também escolher agradecer a Deus, louvar a Deus e dizer para Deus que a nossa maneira de responder aos desafios da vida é com gratidão, é com louvor, sacrifícios de louvor. É isso que nos ensina, né, a palavra de Deus. Em alguns momentos nós estamos diante de Deus com lágrimas, com a dor, mas estamos louvando o nome dele, não é? O que o texto nos ensina? Que José está sendo cuidado por Deus de uma maneira tão extraordinária, porque olha o que acontece no versículo 45 do capítulo 41. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote em On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Sabe o que significa esse nome que Faraó deu? Faraó deu o nome a José, e esse nome tinha o significado de Deus fala e está vivo. Faraó reconhece o Deus que José servia e de quem ele dava testemunho, e o nome que ele dá, o nome egípcio que ele dá para José, foi: olha, Deus fala, Deus está vivo. Deus fala, Deus está vivo. Quem está dizendo isso? Faraó. Quem que está reconhecendo Deus acima de todas as coisas? Faraó. Quem se curva diante dessa soberania? Faraó. E isso é extraordinário, porque talvez o meu sentimento e o seu diante da vida seja: puxa, parece que as coisas agora realmente estão fora de controle. Parece que agora realmente nós estamos à deriva. Parece que agora realmente não há mais esperança. Parece que agora as coisas estão piorando a cada dia. Você já teve essa experiência na vida? Você pensa que vai melhorar, piora? Já teve, não? Você acha que está melhorando. Agora... De repente uma outra situação, você fala: puxa, eu pensei que... Já experimentou isso? Tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, agora que eu estou orando é que piorou mesmo. O senhor falou que eu tenho que orar mais. Eu estou levantando de madrugada para orar, mas a coisa piorou. É assim mesmo. Se piorou, não chegou o fim ainda. Tem alguma coisa ainda acontecendo, porque não há esse automatismo que a gente gostaria, não é? Nessa relação com Deus. Segunda verdade que eu queria que você gravasse aí: não tente derrotar o inevitável,
mas não deixe o inevitável derrotar você. Então, José é assediado pela mulher, não é? do oficial a quem ele cuidava, ele tinha toda a responsabilidade. Ele está exposto a uma situação desafiadora para ele, e ele diz: eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não vou cometer esse pecado contra Deus. E ele experimenta essa dificuldade, né? De estar diante do inevitável, situações que nos alcançam. Mas não deixe o inevitável derrotar você. Não se abata, não se permita não buscar uma estratégia de Deus para enfrentar aquele momento do inevitável, né? O cristão é aquele que tem uma percepção clara da soberania de Deus na sua vida e olha para a vida como se os problemas que nos alcançam estivessem acontecendo por um determinismo cego. Não é isso. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que nós estamos debaixo da autoridade de Deus e que todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus e a vontade de Deus. A terceira verdade. Eu fico pensando aqui, e o texto nos permite isso. Você já imaginou se José tivesse reagido à traição dos irmãos, à ingratidão que ele sofreu por ter ajudado lá o copeiro, as experiências com amargura e incredulidade? Você já conversou com gente amarga? Você tem experiências de conversar com alguém assim que vê a vida cinza, né? Nada para ela dá certo, tudo vai dar errado. Se tiver que dar errado, vai dar errado. Pessoas assim. José, ele enfrenta a vida e os desafios da vida com essa visão da soberania de Deus que vai sendo construída na nossa vida. Ele assume a condição de ser o primeiro ministro lá no Egito com 30 anos de idade. 30 anos. Essa experiência começa bem jovem e ele está matriculado nessa escola de aprendizado, não é? Se ele reage à vida com incredulidade, com certeza Deus nunca teria usado a sua vida para ser o que ele tinha planejado. Sabe o que eu e você, e como eu e você cooperamos com a obra de Deus? Quando nós, em toda situação e em todo tempo, a gente reconhece a soberania de Deus, a gente louva Deus, a gente diz: Deus está no controle de todas as coisas. Ao final, ele vai testemunhar para os seus irmãos a respeito dessa compreensão. Ele diz assim no verso 20 do capítulo 50: vocês pretendiam me fazer mal, é verdade, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. É verdade, as experiências amargas acontecem. É verdade, nós sofremos traição, desprezo, ingratidão. É verdade. Às vezes as pessoas que são mais próximas de nós, seja o filho, seja a filha, seja o ex-esposo, a ex-esposa, seja quem for, se voltam contra nós, não é? É verdade. Mas Deus tem o controle de todas as coisas, e mesmo a intenção de me fazer mal, Deus reverte isso e planeja isso para que a gente possa experimentar o plano e o propósito de Deus. Queria orar com você, encerrando este momento, pedindo que Deus possa abençoar a sua vida, as nossas vidas. O que você precisa esquecer? Pastor, eu tenho aprendido que a gente não esquece.
fica registrado, especialmente as experiências dolorosas, elas não podem ser deletadas do nosso cérebro. Mas o que José está dizendo? Deus me fez esquecer, me permitindo dar um ressignificado às experiências que eu vivi. O que Deus faz comigo e com você? Ele não passa uma borracha na nossa mente. Algumas pessoas dizem assim: eu perdoo, mas não esqueço. Esquece mesmo, né? É impossível. Mas a gente pode pedir a Deus que dê um ressignificado àquela experiência que a gente viveu. Segundo segredo, duplamente próspero. Ele manteve um testemunho da sua fé em Deus e Deus o abençoou. Ele se tornou primeiro-ministro, o cara que administra toda a estrutura econômica do Egito de uma maneira eficientíssima, né? Então, todos os economistas deveriam estudar essa estratégia aqui de José para enfrentar aquele período lá, porque ele determina que 1/5, 20% da produção no tempo próspero fosse reservado. E existe até hoje no Egito armazéns que foram construídos, porque o texto vai dizer que se construíram armazéns para guardar cereais no tempo próspero. E o Egito passa por essa experiência e a população sobrevive. E há toda uma estratégia ali, né, de administração muito interessante que José executa com a autoridade de Faraó. Não temos controle sobre as coisas que acontecem na vida, mas nós podemos escolher a forma como vamos responder aos desafios da vida. Eu já contei aqui a experiência de uma pessoa que se divorciou da esposa e ele disse assim para mim: pastor, Deus me mostrou algo extraordinário nessa experiência que eu vivi do meu divórcio. Eu disse: qual experiência você pode contar? Ele disse assim: eu aprendi que eu não preciso falar mal da pessoa que eu amei para me sentir bem. Não é isso que acontece? Era a pessoa com quem ele estava casado, tiveram um relacionamento e uma família, e ele disse: eu não preciso falar mal dela, estou liberto disso. Já conversou com alguém divorciado, né? Que tenta justificar o divórcio? Minha esposa, meu marido, isso, aquilo. E sempre a ideia é mais ou menos justificar, né? Precisamos justificar. O divórcio é uma experiência muito dolorosa. E eu disse: puxa, é uma cura, né? É uma cura. Você não precisar falar mal de alguém para justificar nada. E você não ser vítima. Nós somos protagonistas da nossa vida. Embora Paulo diga que Deus é quem efetua o querer e o realizar. Olha, veja, a Bíblia às vezes trava a nossa cabeça. Mas é assim mesmo. É Deus quem realiza em vós o querer e o efetuar. Bom, é Deus que faz tudo, é Deus que dirige a história, Então as coisas foram Deus que permitiu, foram. E qual é a minha parte? Você é responsável e eu pelos nossos atos. Esse é o nó da teologia. Ninguém explica. Deus é soberano, Ele age na história, Ele tem o controle de todas as coisas, mas isso não me exime da minha responsabilidade.
Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela manhã desse dia, o privilégio de estarmos juntos, e pedimos que o Senhor nos abençoe em todas as atividades desta manhã e nos livre de um ativismo, nos livre apenas de estarmos cumprindo aqui uma agenda, possamos realmente ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Nós oramos, Pai, agradecidos em o nome de Jesus. Amém.